Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e após quase 2 anos em fase de conceitualização, o tão aguardado filme biográfico sobre a vida da rainha do pop está agora a um passo de entrar em fase de pré-produção e como vocês já devem ter percebido, né, nesse momento toda a notícia em torno dele sempre gera aí, muito burburinho. Após uma longa fase de testes, nas quais a gente pode destacar nomes como Bebe Rexha e Sky Ferreira, na semana passada foi divulgado que a estrela de Inventando Anna, Julia Garner, foi a grande escolhida por Madonna e sua equipe para interpretá-la nesse longa que vai contar aí parte da sua trajetória, e agora só falta tudo ser oficializado para as gravações finalmente poder começar. Com a própria Madonna à frente do roteiro e direção, apesar da gente já saber algumas pequenas informações sobre o que provavelmente a gente vai ver nas telonas, ainda é um segredo se o filme vai ser algo mais puxado para o lado de Bohemian Rhapsody, que foca mais nos grandes momentos que tornaram Queen uma das maiores bandas de todos os tempos, mas sem dar muita atenção às histórias que aconteciam ali por trás dos bastidores, ou se vai ser algo mais puxado para o lado de Rocketman, onde as músicas vão aparecendo e sendo encaixadas à medida com que a história do Elton John vai sendo contada naquele período que eles escolheram, entre os anos 70 e 80, ou até mesmo se ele vai seguir um formato totalmente diferente desses dois e a gente só vai realmente saber quando ele de fato estrear. De acordo com a Rolling Stone, a maior parte do filme deve focar nos seus primeiros dias na indústria e como Madonna conseguiu alcançar o seu lugar ao sol. Mas por um pequeno spoiler que a própria Madonna já deu no seu Instagram, ao ler uma pequena parte do roteiro, onde ela relembrava o dia em que ela aprendeu com a dançarina o conceito da masturbação, a gente também consegue já imaginar que a história deve passar por temas como liberdade sexual e outros tópicos mais profundos também. Quando Madonna explodiu na música pop, o mundo ainda não estava preparado para toda a sua ousadia, astúcia e sagacidade, mas ao invés de baixar a cabeça e se moldar algo mais confortável aos olhos do público, ela expandiu como ninguém as visões de mundo para não uma, mas várias gerações, desafiando toda e qualquer regra estabelecida pelo senso comum. Difícil saber por qual ótica ela vai olhar para si própria para contar sua história nos cinemas, mas hoje a gente vai aqui recapitular alguns momentos bem marcantes que definiram a sua trajetória e que talvez a gente possa conferir eles logo em breve nas telonas também. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembrete inédito, né? Algo que eu nunca falei por aqui, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Você já deve ter percebido que dificilmente um filme biográfico inclui do dia em que a pessoa nasceu e acompanha até o dia em que ela se encontra atualmente, né? Condensar 63 anos de história deve ter sido aí um baita desafio para Madonna e a equipe dela. E apesar de eu achar que essa parte, esse período da sua infância deve provavelmente ficar de fora, todo e qualquer fã da Queen sabe o quanto esse período basicamente definiu toda a personalidade dela. Signo de Leão, ascendente Lua em Virgem. Madonna Louise Veronica Ciccone nasceu no dia 16 de agosto de 1958, às 7 horas da manhã em Bay City, estado do Michigan, nos Estados Unidos. Seu nome foi escolhido por ter sido a primeira menina do casal Madonna Fortin e Anthony Ciccone, e completando a família, Madonna tinha 2 irmãos mais velhos e outras 2 irmãs e um irmão que nasceram depois. Madonna tinha apenas 5 anos de idade quando a sua mãe faleceu em decorrência de um câncer de mama, e apesar disso ter afetado demais ela, não é nem difícil assim imaginar, né, o que é para uma criança perder a mãe em uma idade tão jovem, Madonna teve que amadurecer desde muito cedo, pois foi nela que os seus irmãos mais novos passaram a depositar essa visão materna. Ao longo de toda a sua trajetória, Madonna sempre salientou o quanto crescer sem uma mãe foi difícil para ela e o quanto isso, na verdade, até fez ela desenvolver uma autoproteção para encarar aí as dificuldades da vida. E por mais que eu acho que talvez essa parte da sua infância talvez nem seja mencionada no filme, de alguma forma eu acho que a dona Madonna Fortin vai ser mencionada ou representada de alguma maneira que seja. Losing my mother at a very young age was a devastating experience, and I really did feel completely abandoned at that point in my life, and I'm sure that has influenced every decision that I've made. E avançando agora para a parte em que o seu pai se casa novamente, e rola ali alguns conflitos, ao seu período em um colégio de freiras, onde apesar de ótimas notas, a gata tem um QI de 140, né? Madonna era o terror das irmãs, a gente chega agora na sua adolescência e é por aqui onde as suas aspirações para se tornar um ícone pop começam a florescer. Aos 16 anos, Madonna se inscreveu em uma escola de balé e foi ali onde ela conheceu a pessoa que mudou para sempre a sua vida, tudo isso graças a um simples elogio. Segundo Madonna, aquela havia sido a primeira vez que ela havia escutado de alguém que ela era linda,
No caso do seu professor de dança e, curiosamente, o primeiro homem abertamente gay que ela conheceu em sua vida, Christopher Flynn. Nesse caso, talvez professor seja até um termo muito distante, dada a importância que ele teve em sua vida, pois segundo a própria Madonna, abre aspas, ele me educou, ele me levou para museus, ele me contou tudo o que sabia sobre arte. Ele era meu mentor, meu pai, meu irmão, meu amante imaginário, meu tudo. Ele me entendia. Me encorajava a ir para Nova York. Ele foi a única pessoa que me disse, se você quiser, você pode ir, basta querer. Talvez a gente possa até dizer que foi o Christopher quem fez a Madonna enxergar o mundo com outros olhos e guiou ela até mesmo para além do curso de balé. Na época, ele se tornou professor no departamento de dança na Universidade de Michigan e foi quem convenceu Madonna a entrar na universidade com uma bolsa integral, justamente no núcleo de artes cênicas. Christopher foi uma figura muito presente na vida da Madonna por vários anos, principalmente nessa fase de formação de identidade dela. Logo, todo esse background cultural e todo esse conhecimento de artes que ele apresentou para ela fez com que Madonna já crescesse ali sem se prender a muitos pudores que ainda eram tidos como tabus na época. Por exemplo, aos 18 anos, Madonna já trabalhava como modelo de no artístico, alguns desses trabalhos, aliás, para alguns alunos de artes que pintavam quadros. E nossa, hoje em dia a gente nem consegue imaginar o valor que esses quadros possam ter, né? Mas, para simplificar um pouco essa parte da história, apesar de ter sido uma ótima aluna e que nunca faltava nenhuma aula, nem mesmo as aulas de férias ela estava lá presente em todas, havia chegado aquele dia em que Detroit se tornou pequeno demais para os anseios da garota. It's time for the good times. Forget about the bad times. Oh yeah. Quando cheguei em Nova York, tinha pegado o avião pela primeira vez na minha vida, tal como o táxi. Era a minha primeira vez para tudo. Tudo era novo e novidade. Um mundo admirável e ao mesmo tempo estranho. Essa foi a atitude mais corajosa que já tomei na minha vida. Sem contatos na indústria e sem ninguém que pudesse fazer grandes coisas por ela logo de cara, tudo que Madonna tinha quando chegou em Nova York pela primeira vez eram $35 e uma foto da sua mãe. E bom, como foi que ela construiu então o seu caminho até o topo? Madonna havia chegado na Big Apple em julho de 1978 e o seu primeiro single só foi lançado em outubro de 1982, então o que aconteceu aí nesses 4 anos? Assim que chegou em Nova York, Madonna dividiu o apartamento com alguém que ela já conhecia em um campus de universidade, mas é aquilo, né? No fim do dia, só era ela por ela mesma para se manter agora na cidade grande. O primeiro emprego de Madonna em Nova York havia sido em uma Dunkin' Donuts, onde ela não ficou ali muito tempo. Vi uma entrevista recente dela que foi coisa de 1 semana até ela ser demitida por jorrar geleia nos clientes. E essa era uma cena que eu queria muito ver no filme. Só que ao mesmo tempo, essa foi uma fase bem difícil na história dela, pois às vezes tudo que ela tinha para se alimentar no dia inteiro era restos de lanches que o pessoal deixava nas praças de alimentação ou nessas lojas de fast food. No entanto, nada disso abalou a autoestima da gata ou fez ela pelo menos por 1 minuto pensar em desistir de seguir os seus sonhos. E um pouquinho tempo mais pra frente, começaram a aparecer ali uns trabalhos mais legais. A primeira vez que Madonna viajou para fora dos Estados Unidos foi acompanhando o cantor Patrick Hernandez como bailarina da sua turnê. No entanto, olha só, logo ele percebeu que Madonna tinha um talento além do comum e junto com seus produtores até tentou ajudar ela a começar a cantar profissionalmente, mas o direcionamento que eles queriam para ela, vamos dizer assim, que não era exatamente o que ela queria seguir. Na verdade, nesse período Madonna já era muito espírito livre e por mais que essa daí fosse uma baita oportunidade para ela não queria se submeter àquilo. O próprio Hernandez aparentemente também tinha ali um interesse mais afetivo por ela, o que Madonna também aparentemente correspondeu ali em um primeiro momento, mas nada que ela quisesse levar a sério. E como nenhum contrato havia sido assinado, a bonita pediu ali uma pequena licença para visitar a família dela nos Estados Unidos, jurando para todo mundo que ia voltar para a turnê em 2 semanas. Mas a verdade é que Madonna só retornou à França já com status de estrela global. De volta a Nova York, entre mais alguns trabalhos como modelo de no artístico, e a essa altura com a lista de namorados mais longa do que a de amigos na cidade, a primeira incursão de Madonna na música foi como integrante da banda The Breakfast Club, onde, por curiosidade, ela nem era vocalista, e sim baterista.
E de quebra meio que também era a empresária deles. Óbvio que ela nem recebia nada mais por isso, mas era a gata que batia de porta em porta e ia atrás de toda oportunidade possível para que os produtores contratassem a banda para fazer shows. Mas olha só, no dia em que Madonna brigou com seu até então namorado e vocalista do Breakfast, Dan Gilroy, ela foi lá e deixou a banda, mas agora mais do que nunca com aquele feeling de que a música quer o seu lugar. Madonna passou por mais algumas outras bandas logo em seguida, só que na verdade nem eram outras bandas, né? Era basicamente o Breakfast Club. No dia em que ela saiu, depois o pessoal foi saindo também, depois ela juntou todo mundo e era basicamente a mesma banda, só que agora com outro nome. Outros nomes, na verdade, né? Mas enfim, no dia em que um ex-namoradinho dela, lá da época da faculdade, do nada, adoro esses do nada, né? Do nada apareceu em Nova York, não só eles reataram, como juntos criaram aquele que, vamos colocar aqui, que foi o grande passaporte para sua virada de chave na carreira. A primeira versão de Everybody, esse que um ano e meio depois viria a se tornar o primeiro single oficial da Madonna, foi originalmente gravada em 1981 com os vocais de Madonna e Steve Bray. E uma vez que a música estava pronta, em um mundo sem YouTube e streaming, lá foi Madonna novamente com toda a cara e coragem dela, de porta em porta, de boate em boate, distribuindo a música para que os DJs de Nova York tocassem ela. Eis que em um belo dia ela esbarrou com o DJ e produtor Mark Cummings, que viu o potencial que aquela música tinha após tocar ela na pista, apesar da finalização não estar ali das melhores. Mark, o DJ mais influente de Nova York na época, havia conseguido um contrato para Madonna com a gravadora. Só que isso também gerou ali um pequeno conflito na época, porque de um lado o Mark queria assinar a produção que a música teria para o seu lançamento comercial, só que do outro o Steve também queria o mesmo por ter feito a música junto com a Madonna. Entre um e outro, a versão que foi lançada para o mundo e que a gente conhece até hoje foi assinada pelo Mark. Eu acredito que muita coisa que eu coloquei aqui nesse roteiro talvez não passe nem perto de ir para o filme, mas essa parte em específico eu acredito que tem muito potencial para ir, porque apesar de Everybody não ter sido aí o hit que colocou Madonna aí nos 4 cantos do mundo, foi aí a música que tornou tudo possível. A divulgação de Everybody foi um pouco peculiar, porque a música começou a tocar em Nova York sem ninguém saber exatamente quem era Madonna, e como a música tinha uma energia muito próxima com o que estava sendo feito no R&B na época, muita gente achava que a voz por trás daquela cantora fosse uma mulher negra. Eu acho que até a gravadora tinha um pouco de ciência disso, tanto que eles evitaram apresentar Madonna logo de cara, nem colocaram a foto dela na capa do debut single da garota. E olha só, apesar de não ter sido um hit, alcançando apenas a posição de número 107 na Billboard, ao todo o single vendeu mais de 250 mil cópias, o que nos dias de hoje, né, seria aí no mínimo do mínimo um hit moderado, um sucessinho moderado. Não o maior de todos, mas um top 30 com certeza. Logo na sequência de Everybody, alguns meses depois foi lançado Burn It Up como segundo aquecimento, e em julho de 1983 chegava ao mercado o auto-intitulado álbum de estreia de Madonna, Madonna. E aqui eu acho que vocês já conseguem imaginar o sucesso enorme que ele foi logo de cara, né? Na verdade não dá, né? Porque o disco foi um grande fiasco na sua semana de lançamento, estreando apenas na posição de número 190 entre os mais vendidos da Billboard, ou seja, entrou, mas foi ali pelas beiradas. No entanto, como a Siren não era uma gravadora tão grande assim e os projetos da Madonna não custavam tanto, a divulgação do disco continuou. E adivinha só, qual foi a música que eles escolheram para ser o terceiro single do álbum? Uma vez que o público sentiu o gosto de Madonna, ele nunca mais largou a mão dela. Com apenas 9 faixas, o álbum que abriu as portas para a carreira do maior nome feminino da música mundial, contou ainda com mais outros 2 singles arrebatadores, Lucky Star e Borderline. Faixas essas que, além de sucessos individuais, impulsionaram para que ainda na época do seu lançamento, o álbum batesse a marca de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. No início da década de 80, a disco music já tinha perdido muito da força que ela teve nos anos 70, e apesar do Madonna não ser individualmente perfeito em seus elementos, a combinação de letra, harmonias, produção e principalmente atitude da sua intérprete resultava, de acordo com os críticos, em algo mágico e que deu todo um novo direcionamento do que seria o pop
principalmente o pop feminino, a partir daquele momento. De vez em quando a indústria musical esbarra em um tipo único de artista, e cara, é até difícil nomear qualquer nome da música pop que tenha surgido nessas últimas 4 décadas que não tenha sido influenciado em algum momento ou de alguma forma por Madonna. Para além da sua música, ela sempre foi uma daquelas artistas que navegam perfeitamente entre as suas ambições criativas e os desejos do público, muitas vezes até os desafiando, mas ainda assim mantendo sua atenção. Quando Madonna lançou em 1984 o primeiro single do seu segundo álbum de estúdio, a faixa título do Like a Virgin, o título de Rainha do Pop começou a ser atribuído a ela através de publicações como as revistas Billboard e Rolling Stone. E apesar desse não ser aí um título oficial ou algo assim do tipo, no ano em que iremos comemorar os seus 40 anos de carreira, ela segue majestosamente almejando esse posto que, cara, certamente nunca lhe será retirado. A sua capacidade de levar a sua mensagem além da música e impactar o mundo de diversas formas tem sido seu maior legado ao longo de todos esses anos. De acordo com a própria, a mensagem principal por trás do seu filme será, abre aspas, a sua luta como artista, tentando sobreviver em um mundo de homens como uma mulher. Como a partir do Like a Virgin, cada álbum, cada turnê e até mesmo cada single, né, se a gente for parar para olhar, tudo vai se tornando tão grande e com tantas vertentes que cada um deles poderia render o seu próprio filme caso ela quisesse fazer. Mas, dada aqui essa pequena introdução, vamos agora aguardar para ver qual parte da sua história Madonna irá contar nos cinemas. Será que vai ser algo mais Bohemian Rhapsody, algo mais Rocketman? Tem outros modelos também, né? Outros formatos, como Spencer, por exemplo, que foca apenas em um Natal da Diana com a família real britânica. Aquele outro 7 dias com Marilyn, que é literalmente sobre uma semana em específica na vida de Marilyn Monroe. E olha só, apesar de cada um ter aí formatos e abordagens totalmente diferentes, todos foram aí amplamente bem recebidos pelo público e também pela crítica, né? Já que todos aí têm aí as suas indicações ao Oscar. Aliás, qual formato vocês gostariam que o filme seguisse? E até que ponto da história vocês acham que dá para resumir de uma forma legal e de ser contada ali em 2 horas, 2 horas e meia que seja? Eu acho que quanto mais coisa você tenta incluir, mais raso o todo vai ficando, porque você acaba ali passando por várias pequenas coisas, mas a história em si não se aprofunda em nada. Mas vale lembrar que essa também não vai ser a primeira vez de Madonna na direção de um longa, e vamos aí aguardar para ver o que é que ela vai contar na sua própria história. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa! Ela tinha $35 e um sonho, e ela não só conseguiu alcançá-lo, como deixou a sua marca no mundo para sempre.